Vacinação contra a dengue é ampliada em todo o Brasil para pessoas de 4 a 59 anos. Vários imunizantes estão perto do prazo de vencimento. E você vai ver também. Justiça mantém prisão de sobrinha que levou o tio morto para pegar empréstimo em banco no Rio de Janeiro. E fala em ação repugnante e macabra. No dia do livro infantil, a escritora Rosiana Murray, atacada por 3 pitbulls, recebe alta sob aplausos. E o Rede TV News traz uma reportagem sobre a importância do uso de focinheiras em algumas raças. Mesmo sem reajuste da Petrobras, preço dos combustíveis sobe em postos pelo Brasil. A polícia pediu a quebra do sigilo bancário do idoso levado a um banco morto numa cadeira de rodas no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Oi, Tony, boa noite. Esse caso que causou tanta repercussão aqui e lá fora ainda está cercado de dúvidas e mistério em muitos sentidos. Portanto, é preciso apurar, né? A investigação precisa avançar. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, e agora a polícia pediu a quebra do sigilo bancário do idoso, do Paulo Roberto Braga, porque apurou que depois de receber alta no último dia 15 da UPA, onde passou uma semana internado, o idoso foi levado pela Érica de Souza Vieira Nunes a 3 instituições financeiras onde ela tentou fazer empréstimos. Houve também tentativa de compras com os cartões de crédito do Paulo Roberto. Ouvindo testemunhas, a polícia já descobriu que o idoso costumava ficar com os próprios cartões de crédito e tinha controle das contas. Hoje, a Érica passou por uma audiência de custódia no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, e teve a prisão preventiva decretada. A justiça considerou que ela poderia atrapalhar as investigações. Na saída da audiência, a advogada da Érica disse que vai tentar a revogação da prisão com base no laudo do IML. Vamos ouvir o que ela disse. Na audiência de custódia não se verifica a questão de mérito, né? Se verifica mais a questão de uma ilegalidade da prisão. E realmente ilegalidade não se teve naquele primeiro momento. Porque assim, você prender porque vê algo ou acha algo, você leva. Não teve aquela situação. Mas a gente entende que tem vícios porque os fatos não aconteceram como foram demonstrados através daquele vídeo junto ao banco. Entendeu? Porque o laudo pericial, ainda que de forma indireta, deixa claro e foi juntado ao processo que o senhor Paulo teria falecido em torno de 11h30, 2h30. E 2h30 ele se encontrava dentro da agência bancária. O corpo do Paulo Roberto já foi liberado pelo IML, mas o enterro ainda não foi marcado. Como a família não tem condições financeiras, a prefeitura vai pagar a cerimônia. A polícia segue analisando imagens das câmeras de segurança, também vem ouvindo testemunhas, entre elas um mototaxista que contou que ao ajudar o Paulo Roberto a entrar no carro, o idoso notou que o idoso tinha força nas mãos, respirava, ou seja, estava vivo. Mas a polícia tem certeza que ao entrar na agência bancária, a Érica sabia que o idoso já estava morto. Vamos ver na reportagem da Natália Fonseca. Segundo a Polícia Civil, entre segunda e terça-feira, Érica esteve com Paulo Roberto em 3 instituições financeiras em busca de empréstimo. Os 2 ainda foram em uma loja na tentativa de realizar compras. O laudo do IML diz que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, tinha a aparência de um homem debilitado e que ele morreu entre 11h30 e 2h30 da tarde. A investigação também apura se o idoso sofria maus tratos. Tem convicção que ela sabia que ele estava morto. Não quando ele saiu de casa, talvez ele dentro de casa já estava numa situação muito ruim e ela, com a intenção de ir lá ao banco antes de ele morrer, saiu com ele, chamou o Uber e pegaram ele pelo braço, pelas pernas, botaram no carro para levar. Só que, para azar dela, antes de chegar ao banco, ele morreu. E mesmo assim ela tentou tirar o dinheiro. De acordo com o perito que assinou o laudo de necrópsia, não há elementos seguros para afirmar, do ponto de vista técnico e científico, se o idoso morreu no trajeto dentro do banco ou que foi levado já morto à agência bancária. O documento também aponta que a causa da morte, a princípio, seria engasgo com algum alimento, que teria provocado uma broncoaspiração.
A polícia também ouviu o motorista de aplicativo que levou Érica e Paulo Roberto ao banco em um shopping em Bangu, na zona oeste do Rio. Ele disse que, ao chegar no endereço, a mulher aguardava na calçada e que ela pediu ajuda a um rapaz para retirar o idoso de dentro de casa. Ainda segundo o motorista, quando chegaram ao shopping, Érica foi buscar uma cadeira de rodas no subsolo. Ele contou que chegou a segurar a cadeira enquanto ela retirava o idoso do carro e não mencionou se percebeu algo estranho durante o trajeto. A gerente do banco, onde Érica tentou sacar os R$17 mil, também prestou depoimento e contou que, quando viu o idoso com aparência debilitada, pediu a Érica que o Paulo assinasse um papel antes de receber o dinheiro. Como ele não tinha qualquer reação, ela chamou o SAMU. Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, disse em depoimento que o empréstimo era para fazer uma reforma na casa do idoso e comprar uma televisão. Mesmo sem anúncio oficial da Petrobras de novos reajustes, a gasolina e o álcool estão mais caros em grande parte do país. Em diversas capitais, o litro da gasolina comum ultrapassou os R$ 6,00 e é vendido por até R$ 6,75. A gente tem que consumir a gasolina e aí tá sempre alto, não tem como. Uma das explicações para o reajuste vem da alta do etanol anidro, que compõe 27% da gasolina e subiu 12% nas usinas produtoras nas últimas semanas. Nos postos de combustíveis, o álcool também está mais caro. R$ 3,89. R$ 3,99. A disparada de preços foi registrada em 18 estados e no Distrito Federal. Na primeira quinzena de abril, o valor médio nacional do litro do álcool foi de R$ 3,87, aumento de 3,2% em relação a março. Em Natal, o reajuste foi bem maior, 19% segundo uma pesquisa do Procon. O litro do etanol é vendido por até R$ 5,48. Atualmente, vale a pena abastecer com álcool em pelo menos 10 estados. O consumidor tem que avaliar, fazer sempre aquele cálculo da divisão do valor do etanol pela gasolina, que tem que dar abaixo de 0,7. O consumidor precisa ficar atento também à variação de preços. Em BH, por exemplo, a última pesquisa do site Mercado Mineiro mostrou que o litro da gasolina comum varia de R$ 5,35 a R$ 6,29. Já o álcool vai de R$ 3,42 a R$ 4,19, dependendo da região. Se o consumidor tiver arredio, pesquisando bastante, favorecendo aqueles postos que estão mais baratos, sem dúvida nenhuma o dono do estabelecimento vai repensar duas vezes e começa uma concorrência favorável entre os postos. O último movimento de preços feito pela Petrobras ocorreu em outubro do ano passado, quando houve redução do valor da gasolina nas refinarias. No caso do diesel, a queda foi em dezembro. Hoje, o presidente da estatal descartou novos aumentos de combustíveis no país no curto prazo. A gente está avaliando as condições todas de mercado, não há razão para pânico nenhum agora. Por enquanto, não há nada que faça mover e o próprio preço do petróleo indica isso. Mesmo assim, motoristas de táxi e de aplicativos que precisam abastecer quase todos os dias reclamam da queda no faturamento. O combustível vai só aumentando e as corridas continuam o mesmo valor? Complicado, né? Combustível está alto o valor. Cerca de 100 servidores federais e professores universitários protestaram hoje em frente ao Palácio da Alvorada por aumento salarial, reestruturação de carreira e revogação de normas aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro. Ao menos 41 universidades federais e 480 institutos federais estão em greve. Outras 9 ameaçam parar na próxima semana. O Ministério da Gestão e Inovação informou que em 2023 concedeu reajuste de 9% para todos os servidores da educação e informou que uma nova rodada de negociação está marcada para amanhã. O governo definiu as regras para as apostas esportivas, também conhecidas como bets. Pela portaria do Ministério da Fazenda, o apostador deve registrar o palpite imediatamente usando Pix, TED, cartão de débito ou pré-pago. As bets autorizadas pelo governo devem pagar os prêmios em até 2 horas após o fim da partida. As empresas agora precisam criar uma reserva de R$ 5 milhões para prevenir casos de falência. E os agentes não autorizados têm 6 meses para regularizar a situação. Hoje é Dia Nacional do Livro Infantil. Além de ajudar na criatividade no processo de educação das crianças, os livros ainda podem ser ótimos aliados no processo de recuperação de quem passa por problemas de saúde.
Está nervoso. A Maria Clara, de 8 anos, é do Amapá e adora ler. Hoje ela se recupera de uma leucemia. Durante a fase de internação, ela era visitada pelos voluntários da Associação Viva e Deixe Viver, que leem histórias para quem está nos hospitais. Você ficava mais feliz quando elas passavam no seu quarto? Sim, porque eu parava um pouco de mexer no celular para eu poder ouvir as histórias. Eu gosto muito de histórias. Em 26 anos, a associação já treinou mais de 5.000 contadores de história, que impactaram mais de 3 milhões de pessoas. Hoje são mais de 670 voluntários em 88 hospitais no Brasil. Tudo que faz a criança, de uma certa forma, sair, né, ser transportada do mundo da dor, do desconhecido, a história tem esse poder. Então isso facilita muito essa relação dela da melhora da qualidade de vida e principalmente da aceitação dos medicamentos, da cirurgia, né, de todos os procedimentos que ela vai ter que passar. E a leitura para as crianças vai muito além de estimular a imaginação e a educar. Um estudo recente comprovou que a ação também gera impacto positivo na saúde dos pequenos. Uma pesquisa realizada em 81 crianças entre 2 e 7 anos mostrou o impacto da leitura. Elas foram divididas em 2 grupos. Um deles ouviu histórias, enquanto o outro participou de uma atividade de adivinhação. Foram coletadas amostras de saliva com ocitocina, uma substância ligada a vínculo afetivo e confiança, e cortisol, hormônio do estresse. A ocitocina, que é esse vínculo afetivo, ela aumentou nos 2 grupos, mas na contação de história aumentou 2 vezes mais. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele caiu nos 2 grupos, mas na contação de história ele caiu 2 vezes mais. E o mais legal é a sensação de dor. A criança também reporta uma diminuição na dor nas 2 intervenções, mas na contação de história a dor cai 2 vezes mais. E se engana quem pensa que só as crianças gostam e podem usufruir dos benefícios de ouvir uma boa história. O Marcelo está em tratamento de um câncer e adora quando recebe a visita dos voluntários. É bacana porque é um modo de passar o tempo interessante, legal, contar historinhas, é legal. 13 dias depois de ser atacada por 3 pitbulls, a escritora Rosiana Murray recebeu alta do hospital. Rosiana Murray perdeu um braço, uma orelha e passou por várias cirurgias. O tratamento vai continuar fora do hospital. Na saída, ela foi homenageada com aplausos de parentes, funcionários e da equipe médica que usavam uma camisa com uma foto de Rosiana e a frase: "Lute como uma poeta". Referência na literatura infantil, Rosiana volta para casa na data em que é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil. A escritora, que já publicou mais de 100 obras, disse que os últimos dias foram difíceis, mas que tudo contribuiu para que ela saísse deste triste capítulo viva e mais forte. São uma das várias coincidências, né? É como que fez um desenho assim, onde tudo, sabe, um quebra-cabeça, foi se encaixando. Um maratonista que estava correndo na praia, o carro que parou e botou os cachorros para dentro, o helicóptero que chegou imediatamente, porque eu estava por um fio, né? Então, aí eu vim para o melhor hospital possível do mundo, aqui, com a melhor equipe do mundo, com os melhores cirurgiões plásticos, e foi tudo se encaixando até chegar nesse momento. Que bom, né? Uma vitória da Rosiana, mas mesmo assim uma história muito triste. O ataque à escritora reforça a importância do uso de focinheiras e outros acessórios em locais públicos para garantir a segurança das pessoas e também dos outros animais, uma vez que casos como esse não são isolados. O desespero de um homem ao tentar salvar uma criança de um ataque. Um pitbull agarrado ao peito de um vira-lata enquanto pessoas tentam separá-los. Tá arrancando um pedaço dele! Um homem luta com um cachorro que avançou em um cão de pequeno porte. Um tutor morreu depois que o próprio animal o atacou enquanto ele sofria uma crise epilética.
No início do mês, a escritora Rosiana Murray foi atacada por 3 pitbulls que, segundo testemunhas, estavam há dias sem comer. Os tutores foram presos. Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados para conseguir regularizar essa questão da condução de animais. O nosso Código Civil também, no seu artigo 936, ele traz a responsabilização civil por dano que um animal possa causar a terceiros. Em São Paulo, a legislação determina que cães de raças consideradas perigosas usem focinheiras, coleiras e guias curtas em locais públicos. Mas muitos tutores não cumprem essas regras. Neste parque na capital paulista, os animais de grande porte e os menores convivem em harmonia, mas as regras de proteção não são respeitadas e os responsáveis são os tutores. No Decreto Estadual de São Paulo, há previsão de sanção na modalidade de multa, então são 10 unidades fiscais do estado aí para multa, né? Então, isso aqui em São Paulo, Rio de Janeiro tem uma outra previsão específica e alguns estados já estão legislando nesse sentido. Um projeto de lei classifica 10 raças que seriam obrigadas a usar os itens de segurança como pitbulls, rottweilers, pastor alemão, boxer e doberman. A gente entende que não é um comportamento específico da raça, tá? Mas são características físicas que esses animais possuem que permitem que um ataque possa ser mais agressivo. As legislações de alguns países são mais rígidas que a brasileira. Em alguns casos, proíbem a criação de determinadas raças. Na Austrália, França, Itália e Espanha, é necessário um treinamento extra para se ter um pitbull, por exemplo. O que a gente orienta realmente é a promoção da posse responsável, tá? Independente da raça que você tenha, mas principalmente se for animais de porte grande. E para se ter um cão amigo, o tutor deve educar de maneira responsável e com muito carinho. Sociabilizar esse filhote com outros animais, com outras pessoas, adestrar com recompensas positivas, nunca ser utilizado de violência, tá? E promover um ambiente calmo para esse animal conviver. Você conseguir domesticar esse animal e você ter o controle sobre esse animal. O Ministério da Saúde ampliou a idade do público-alvo para a vacinação contra a dengue. A pasta também abriu a possibilidade de adultos serem imunizados para evitar o desperdício de vacinas. A fila para receber o imunizante contra a dengue estava grande nesta unidade básica de saúde em Brasília, depois de o Ministério da Saúde ampliar a faixa etária de quem pode se vacinar. A gente vem em busca da prevenção, porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Agora, as doses estão disponíveis para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A decisão veio depois que o Ministério tomou conhecimento de que algumas vacinas podem perder a validade. A nossa política é não permitir desperdício de doses. Lembrando as duas coisas. Primeiro, que as famílias levem suas crianças, seus adolescentes para a vacinação. E segundo ponto, a política que nós já temos feito de redistribuição das doses. Assim que soube da novidade, a Aline trouxe os 2 filhos para serem vacinados. E vim imediatamente, parei tudo, paramos tarefa de casa, criança aqui para ginástica não foi, talvez nem vá para a escola, porque está meio demorada a fila, mas para não perder essa oportunidade. De acordo com o Ministério da Saúde, em 10 estados, além do Distrito Federal, centenas de doses vão perder a validade até o dia 30 de abril. Para não haver desperdício do imunizante, a pasta autorizou que pessoas de até 59 anos também sejam vacinadas. Mas, de acordo com a ministra, essa é uma medida pontual. Estão garantidas as 2 doses de vacina. É muito importante dizer isso. Quem tomou a primeira tem garantida a segunda dose. Por isso tem que ser tudo muito bem rigoroso e é isso que nós vamos fazer. Entre os estados que mais têm doses com data de validade próxima estão Minas Gerais, Paraná e São Paulo, regiões que mais apresentam registro da doença. Na capital paulista, a prefeitura garante que as 720 doses que estão perto de vencer vão ser aplicadas até o dia 30. E por isso vai manter o esquema vacinal antigo, para crianças de 10 a 14 anos. Até o momento, apenas 30% das doses distribuídas pelo Ministério da Saúde foram aplicadas. Sempre é importante utilizar o recurso público da melhor forma possível, né? Então a gente não pode deixar vacinas ou remédios ou qualquer recurso perecível perder, porque isso é dinheiro público que está indo embora. Venha vacinar!
Não perca tempo, vacine seu filho. A dengue pode até matar. A cidade de São Paulo vive um aumento nos casos de coqueluche. Desde o começo do ano, já foram 17 casos registrados. Leonardo teve coqueluche aos 3 anos de idade e lembra bem como se sentiu. Era uma agonia, eu tossia bastante, eu sentia uma leve dor no peito de tanto tossir, vômito. Eu ficava incomodado. Sandra, mãe dele, ficou muito assustada na época porque nunca tinha ouvido falar dessa doença. Não sabia, nunca tinha ouvido falar. E aí minha mãe, na época, ela falou, isso é tosse comprida, é doença dos antigos. E aí a gente foi pesquisar, perguntar. Aí na época mudamos a pediatra dele, que é até hoje a mesma. E ela deu todo o preparo para essa doença. Coqueluche é uma doença infectocontagiosa provocada pela bactéria Bordetella pertussis, mais comum em bebês. Ela afeta principalmente as vias respiratórias, comprometendo a traqueia e os brônquios. A doença é transmitida pelo contato com secreções e objetos contaminados, tosse e espirro. A conhecida tosse comprida pode durar semanas ou até meses. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, de janeiro até agora, a capital paulista soma 17 casos de coqueluche, 3 deles numa mesma residência na Zona Oeste. Nenhum óbito foi registrado. Então, até o momento, não tem nenhuma evidência de que a baixa cobertura vacinal seja responsável por esse aumento que a gente viu neste ano em relação a 2020 até 2023. Só para ter uma ideia, o número de casos nesse ano é o maior desde 2019, quando foram contabilizados 19. No ano passado inteiro, foram 8. E em 2022, só 1. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, esse aumento acende um alerta sobre a importância da vacinação. Então, a vacina no SUS, ela é dada como rotina para toda e qualquer criança até 5 anos de idade. Ela é fornecida também na formulação adulta, né, a DTPA da fórmula adulta, para os profissionais da saúde que lidam com crianças principalmente, mas principalmente para gestantes. Rogério tomou a vacina hoje. Ele é médico e, além de se proteger, protege os pacientes. Eu, como profissional da saúde, não posso nem pegar, porque eu paro de trabalhar, e nem passar para os meus pacientes. Então, isso é primordial. A gente vem 5, 10 minutos, você consegue melhorar a sua vida e a vida do próximo. Então, é muito importante. Santa Catarina amanheceu hoje com regiões da Serra marcando temperaturas próximas do zero. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram 1 grau às 6 da manhã. No Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes foi a cidade com a temperatura mais baixa do estado, com pouco mais de 6 graus. Igor Silveira, você viu? Demorou, mas o frio chegou finalmente. Aqui em São Paulo está bem mais fresquinho, está uma delícia. Vamos à previsão do tempo, claro, né, pessoal? E amanhã continua assim? Vamos lá, boa noite Amanda, boa noite Augusto, boa noite para você que está em casa. Sim, olha, a massa de ar frio ainda continua em atuação no sul do Brasil e por isso as madrugadas continuam mais geladas e as manhãs não devem ser tão quentes. É o caso de Curitiba, por exemplo, onde a temperatura mínima amanhã não deve passar da casa dos 10 graus, como a gente vê aqui na tela. No decorrer do dia, a máxima não deve ultrapassar a marca de 22 graus. Agora em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o sol até aparece, mas também não deve esquentar tanto. Em São Paulo, o sol aparece, não tem previsão de chuva, também não esquenta tanto amanhã, mas no decorrer dos dias as temperaturas começam a subir. Olha, a máxima fica na casa dos 23 graus amanhã, 25 graus no sábado e 27 graus no domingo. No restante do Sudeste, por causa da passagem da frente fria, tem previsão de chuva e os termômetros registram 29 graus no Rio de Janeiro, 26 graus em Belo Horizonte e também em Vitória, no Espírito Santo. No Nordeste não muda muita coisa, a chuva forte e volumosa ainda continua entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. No litoral o sol aparece, mas chove em pontos isolados. Agora falando em temperaturas, olha, em Manaus a máxima pode ficar na casa dos 34 graus, mas tem previsão de chuva, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O presidente Lula participou do encerramento da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista. O CNPI foi dissolvido em 2019 e recriado no ano passado.
O repórter Marcos Amoroso está com a gente hoje e traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite para você, Marcos. Boa noite, Augusto, Amanda e a quem nos assiste. Lula disse que o Conselho Nacional de Políticas Indigenistas é como uma Comissão Nacional da Verdade entre o governo e os povos indígenas, para que se possa reparar as injustiças das quais os indígenas são vítimas há muitos anos. A primeira reunião do CNPI aconteceu aqui no Ministério da Justiça. A ministra Sônia Guajajara anunciou a criação do Selo Indígena do Brasil, criado para valorizar os produtos da bioeconomia indígena em uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O presidente Lula, inclusive, recebeu alguns produtos vindos de todo o Brasil com o selo e também assinou decretos de homologação de terras indígenas na Bahia e no Mato Grosso. Guajajara apresentou um balanço do último ano. A ministra destacou os mais de 2 bilhões de reais investidos na terra Yanomami, com a reabertura de polos de saúde, aumento de profissionais e a instalação da Casa de Governo de Roraima. O Ministério dos Povos Indígenas retomou as ações do Conselho Nacional de Políticas Indígenas esta semana. O presidente Lula recriou o CNPI no ano passado. Em 2019, o governo Bolsonaro extinguiu o órgão. O CNPI é um colegiado consultivo, ou seja, ele é responsável por elaborar e acompanhar políticas públicas relacionadas aos povos indígenas. São 30 indígenas que fazem parte desse conselho e outros 30 de profissionais indicados pelo governo federal. O retorno do CNPI, o anúncio dessas ações e essa reunião aqui no Ministério da Justiça fazem parte de algumas ações do governo federal em comemoração ao Dia Nacional dos Povos Indígenas, comemorado amanhã, dia 19. Volto com vocês aí no estúdio. Marcos Amoroso, muito obrigada. Até a próxima. Um professor foi solto após passar 2 dias na cadeia, acusado de sequestro e roubo no interior de São Paulo. Só que depois ficou demonstrado que na hora do crime ele estava trabalhando. Cleiton Ferreira dos Santos, de 40 anos, deixou a prisão na tarde de hoje. Ele estava preso temporariamente desde a última terça-feira. O professor é acusado de sequestrar e roubar uma idosa em Iguapé, no interior de São Paulo, no dia 31 de outubro do ano passado. Mas no momento do crime, Cleiton estava trabalhando nessa escola, que fica aqui na zona sul da capital paulista, a mais de 200 quilômetros de distância. A prisão aconteceu com base em um reconhecimento por foto feito pela vítima, uma mulher de 73 anos, que no boletim de ocorrência afirma ter sido levada até uma agência bancária, onde sacou R$11 mil a mando dos criminosos. Segundo o advogado de defesa, a prisão de Cleiton, além de injusta, possui um grave erro de inquérito. O fato da pessoa ser negra, o fato da pessoa ser de uma classe média-baixa, né, o fato da pessoa possuir características físicas comuns na nossa sociedade, isso, na minha concepção de defesa, eu acredito que no âmbito geral, descredencia muito um reconhecimento fotográfico. Então, assim, o reconhecimento fotográfico por si só, na minha concepção, deve ser corroborado de outros elementos de provas. O juiz do caso, que tinha negado o pedido de habeas corpus, voltou atrás depois que recebeu um documento emitido pela escola. O diretor da unidade declara que Cleiton estava lecionando e detalha os horários das aulas do professor de educação física. As folhas que comprovam a frequência do profissional também foram encaminhadas à justiça. Você vê, depois de 40 anos, né, tudo que você passou na sua vida, ter uma carreira e chegar nesse destino, né? Aí a gente volta atrás e vê alguns erros que você comete, vê aí passar na televisão e acha que não vai acontecer com você, né? E aí quando vem a realidade você acaba caindo em si, e aí você para e pensa, vê e fala, pô, o que eu fiz de errado? É um caso de racismo, né? Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, 7 pessoas foram presas suspeitas de trabalhar para o PCC. Cerca de 120 agentes se reuniram ainda de madrugada em Guarulhos. Nos envelopes, mandados de prisão, busca e apreensão contra pessoas que atuam no tráfico de drogas. Para facilitar a ação policial, alguns envelopes tinham foto dos suspeitos.
Um cão farejador também participou da operação. Além de Guarulhos, 35 viaturas foram para as cidades de São Paulo, Bom Jesus dos Perdões, Praia Grande e Cândido Mota, no interior do estado. Veículos descaracterizados também fizeram parte do comboio. Na casa de um dos procurados, as pessoas ainda estavam dormindo. A suspeita era de que neste endereço funcionasse um ponto de venda de drogas. Os agentes encontraram pinos de cocaína escondidos no telhado. Em outra casa, os entorpecentes estavam em cima do guarda-roupa. Aqui, os policiais tiveram que cortar o cadeado para entrar no terreno. 3 mulheres foram detidas e levadas para o 1º distrito de Guarulhos ainda na parte da manhã. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão temporária. 7 pessoas foram presas, 5 mulheres e 2 homens. A polícia investiga a participação delas em células do PCC, o primeiro comando da capital. O entorpecente compactado, ele era distribuído, transportado e aí chegando no ponto de venda, ali sim ele era fracionado. A população de baixa renda em São Paulo conta com uma iniciativa que facilita a compra de produtos básicos de alimentação. O Armazém Solidário, que já atendeu mais de 17 mil pessoas na capital paulista. O antigo mercado municipal de São Miguel Paulista está de cara nova e nome também. Virou o Armazém Solidário. Em média, 1.000 pessoas compram por aqui todos os dias, mas agora é preciso comprovar a inscrição no CadÚnico, o cadastro de famílias de baixa renda do governo federal. As pessoas entram aqui na loja, se identificam, fazem a compra e saem, porque o cadastro do CadÚnico está colocado aqui para nós. Eu comprei coentro, né? O preço tá bom? Tá ótimo. Tá R$ 2,99, na feira tá 6, né? Cebola? Cebola também tá bom, o preço tá ótimo. Batata. Eu entrei agora, mas pelo preço da cenoura e da batata já gostei. Porque lá fora tá bravo. A ideia é oferecer produtos de qualidade, de baixo custo, aí entre 30% e 50%, comparando com os mercados tradicionais e saudáveis. Aqui não entram ultraprocessados, bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos, só aqueles que são 100% naturais. O estoque por aqui é garantido através do Banco de Alimentos da Prefeitura, que repassa doações que recebe das indústrias e das redes varejistas e atacadistas. Os outros produtos são vendidos com uma margem de lucro sempre abaixo do mercado e podem sofrer oscilações. Por mês, a iniciativa custará 2,3 milhões de reais aos cofres do município. Ainda este ano, a iniciativa deve se espalhar por outras regiões de São Paulo. A Prefeitura espera entregar mais 7 armazéns como este na cidade de Tiradentes, Freguesia do Ó, Guaianazes, Jaraguá, City Jaraguá e Estrada do Sabão. Nós estamos combatendo a fome, dando direito também às pessoas a escolher o que tem. E com um viés o programa aqui de segurança alimentar. Mais de 1 tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Civil de São Paulo em Guarujá, no litoral paulista. A droga foi encontrada dentro de um ferro velho, a 500 metros de onde estava o veículo do policial Luca Romano Angerame, desaparecido desde o último sábado. Cães farejadores que procuravam pelo agente indicaram onde estavam os mais de 1.000 tijolos de cocaína. Ninguém estava no local. A polícia ainda tenta identificar os responsáveis pela droga. No Paraná, 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas na cidade de Alto Paraíso, na divisa com Mato Grosso do Sul. A droga foi encontrada por cães farejadores durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Polícia Militar. A maconha estava numa carreta dentro de uma carga de alfafa. O motorista foi preso e vai responder por tráfico de drogas. O
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, mandou retirar a tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério Andrade, acusado de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho e as máquinas caça-níqueis na zona oeste do Rio. O ministro também determinou que Rogério não precisa mais voltar para casa antes das 6 da tarde. O bicheiro foi preso em maio de 2022 numa operação contra a exploração de apostas no Rio de Janeiro e solto no mesmo ano, com a condição de cumprir as medidas cautelares. Para a retirada dessas medidas, a defesa de Rogério Andrade disse que elas já se estendiam havia muito tempo e as investigações já estão na fase final. Por isso, não há risco de obstrução dos trabalhos. O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade parte de uma lei que estabelece o cadastro estadual de pedófilos. O banco de dados só deve registrar o nome de pessoas condenadas sem que haja possibilidade de recurso. Também não devem ser publicadas informações que identifiquem a vítima. Os ministros julgaram ações propostas pelo Estado de Mato Grosso para a criação de 2 cadastros, um para condenados por pedofilia e outro para condenados por crimes de violência doméstica contra a mulher. Os ministros entenderam que a formação dos cadastros pode ajudar em investigações futuras sobre casos envolvendo esses 2 crimes. Hoje, no A Notícia, Kennedy Alencar entrevista o embaixador Maurício Lírio, representante do presidente Lula no G20. Durante o programa, Lírio explicou quais serão os 3 temas prioritários do Brasil na cúpula do G20. Lançamento da Aliança Global contra a Fome, nesse momento, ou seja, em que a gente tem, eu diria já, a gente terá aberto a adesão antes para poder já na cúpula anunciar, né, o que nós temos como, eu diria, passo inicial da Aliança Global contra a Fome. Um segundo tema é essa questão da mobilização de recursos para combater a mudança do clima, que é um tema espinhoso, mas que nós temos que enfrentar, dada a urgência do assunto. E a outra questão é a reforma da governança global. Essas são as 3 prioridades mais altas, né, que o Brasil estabeleceu para a cúpula. O embaixador disse que é fundamental uma reforma nas Nações Unidas e no Conselho de Segurança. Isso é absolutamente fundamental, não só porque a gente precisa de uma atualização na representação. Por exemplo, ano passado nós tivemos um recorde de conflitos no mundo, 183. É muito importante que o próprio G20 force, no bom sentido, uma reforma das Nações Unidas. Aí é importante fazer dentro do G20, porque o G20 tem 2 características. Além de reunir países muito importantes, ele é mais múltiplo, né? Ele é mais diverso do que o G7. O G7 são economias do mundo em desenvolvimento. Então, para fazer uma reforma da ONU que seja efetivamente representativa do mundo que é hoje, a melhor amostra em termos de grupos de peso hoje no mundo é o G20. Não faz sentido, por exemplo, ter um conselho em que entre os seus membros permanentes não haja um país, por exemplo, da África, não haja um país da América Latina. Então, esse problema, eu diria, do equilíbrio regional do Conselho é muito grave, porque ele foi formado no imediato pós-Segunda Guerra, entre os vencedores da guerra, né, os maiores vencedores da guerra, mas não levando em conta, ou seja, que é aquele negócio, né, deveria ser reformado ao longo do tempo. Então, essa atualização do Conselho é mais urgente ainda, porque nós estamos 80 anos depois do processo. Maurício Lírio enfatizou a importância da transição energética para países em desenvolvimento e afirmou que o Brasil tem uma das melhores matrizes energéticas do mundo. Os países em desenvolvimento precisam de recursos dos países desenvolvidos para fazer a transição energética, porque é fácil, para o outro lado, ter poluído tanto e agora dizer, agora vocês não vão poluir e vão se desenvolver com só energia limpa. Mas como assim? Vocês se desenvolveram com energia suja. E nesse meio tempo, nós temos aí, né, a questão, eu diria, de uma rivalidade que, né, se acirra entre Estados Unidos e China, o que do ponto de vista do governo brasileiro não deveria acontecer, né? Ou seja, a visão do Brasil é que não há espaço para uma nova Guerra Fria. Então essa é a nossa missão, que não é simples, né? Mas como a diplomacia de um país como o Brasil, que é tentar, né, estabelecer acordos e pontes entre esses países. As credenciais do Brasil são, eu diria, imbatíveis. Por quê? Do ponto de vista ambiental. Primeiro porque a gente fez a transição energética antes da questão ambiental surgir, que fez com que o Brasil hoje tenha uma matriz energética muito mais limpa do que a maioria dos países do mundo. Só para você ter uma ideia, ou seja, matriz brasileira, 45% de renováveis. E, ao mesmo tempo, o fato de que nós aqui ainda temos florestas, ainda somos, né,
o país central em termos das credenciais verdes. Agora, para continuar assim, é fato, nós temos que fazer um esforço em relação à floresta, até porque a floresta é um patrimônio do país. Isso. Né? E é um patrimônio riquíssimo, preservado. Não só para, eu diria, para a emissão baixa de carbono e para, eu diria, a regulação do clima no Brasil como um todo, porque isso é muito importante. Ou seja, a agricultura também depende de uma floresta amazônica com regime de chuvas da Amazônia. Mas eu acho que o governo brasileiro tem feito um esforço extraordinário. A redução de desmatamento no governo do presidente Lula, como já tinha sido nos 2 primeiros governos, é algo realmente impressionante. O programa É a Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. Um homem foi preso no Rio de Janeiro suspeito de estupro, cárcere privado, ameaça e tortura. Lucas José Dibe, de 35 anos, estava em casa, na zona sul da cidade, quando foi levado pelos policiais. A vítima é uma mulher de 31 anos de São Paulo. Ela contou que os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamento, que aceitou encontrá-lo, mas que no apartamento dele foi obrigada a usar drogas e agredida por 18 horas. A mulher contou também que conseguiu escapar porque havia enviado a localização para os amigos. Foi preso o homem que assassinou uma mulher trans na zona sul de São Paulo no último fim de semana. O crime aconteceu depois de um desentendimento entre a vítima e os autores da execução, que estavam juntos em um baile funk. A dupla perseguiu e atirou na vítima e em uma amiga. Os 2 suspeitos estão presos e o caso é investigado. A Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal Vladimir Costa, conhecido como Vlad, por violência política contra parlamentar. A prisão do ex-parlamentar aconteceu no Aeroporto Internacional de Belém do Pará, dentro do avião, no desembarque. Mesmo preso, ele ainda tentou fazer uma live. Eu agradeço demais. De acordo com a Polícia Federal, a prisão preventiva foi em razão da prática reiterada dos crimes eleitorais de violência política praticados contra uma deputada federal. Segundo o inquérito, o ex-parlamentar xingou a deputada federal pelo Pará, Renilce Nicodemos. Os ataques foram por meio de carros de som, faixas pela capital paraense e também nas redes sociais. O Tribunal Regional Eleitoral ordenou a exclusão das postagens. A parlamentar disse que há 6 meses é vítima de crimes e, por isso, fez a denúncia na Justiça Eleitoral. O advogado de Vladimir Costa afirmou que já apresentou à Justiça os argumentos de defesa e acrescentou que a prisão preventiva surpreendeu o cliente. O ex-deputado ficou conhecido por fazer uma tatuagem com o nome do ex-presidente Michel Temer no ombro direito. Em uma rede social, Vladimir ainda usa o título de deputado no perfil. Ele não concluiu o 4º mandato, porque em 2017 foi condenado pelo TRE por abuso de poder econômico e gastos ilícitos na campanha de 2014. O tribunal também determinou a inelegibilidade dele por 8 anos. E o Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Até amanhã.